Olá, começa agora o Direitos Sem Fronteiras, que discute hoje os direitos dos transexuais. A cirurgia de mudança de sexo, o dever do Estado nesses casos e as diferenças entre a lei brasileira e de outros países são alguns dos temas que serão abordados a partir de agora pelos nossos convidados. Apresento para você, amigo da TV Justiça que está em casa, a presidente da Comissão de Direitos Homoafetivos da Ordem dos Advogados do Brasil em Goiás, Cíntia Barcelos, e o também advogado Sérgio Camargo, especialista em políticas públicas para a diversidade. Eu agradeço a ambos a presença aqui nos estúdios da TV Justiça para falar a respeito do assunto da semana e os convido, e também a você que está em casa, a ver uma reportagem a respeito do tema da semana. A transexualidade é um transtorno de identidade de gênero, como define a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Ou seja, a pessoa não se identifica com o sexo que tem, e sim com o sexo oposto. Dessa forma, a primeira dificuldade é se entender. A segunda é ser aceita pela sociedade. A gente chega naquele ponto que a gente começa essa interrogação grande: por que eu não sou aceita em vestir roupa de mulher? Por que eu teria que ser aceita vestindo roupa de homem para passar despercebida como se eu fosse um rapaz e lá dentro eu quero vivenciar um lado feminino? O trabalho dos ativistas trans é árduo. O grupo luta por respeito, por inclusão social, por segurança, por direitos. Passo a passo, eles vão conquistando vitórias. E talvez a próxima esteja por vir. Prestes a deixar o rol de doenças mentais da OMS, a transexualidade vai ganhar um novo capítulo e outro desafio. O próximo manual de doenças da organização, previsto para entrar em vigor em 2015, tem o objetivo de despatologizar o tema. Em contrapartida, os ativistas temem perder o acesso ao SUS, que garante o direito à terapia e às cirurgias de mudança de sexo. Acaba que a gente tem realmente esse receio dessas conquistas de SUS, da cirurgia, dessa conquista de hormonização, dessas conquistas dentro do ambiente da saúde, a gente perder e entrar no rol das demoradas filas de espera. Portanto, são duas situações. É positivo, porque nós não somos pessoas doentes, nós vamos ser vistas como pessoas comuns, e é negativo pela essa incerteza que nós temos do que vai acontecer no SUS com as mulheres transexuais e os homens transexuais. Bom, um tema bastante complexo, eu agradeço novamente a ambos por estarem aqui nos estúdios da TV Justiça. E essa reportagem, ela aborda uma série de questões que eu acho que já podemos começar até com elas, que é o fato de que há uma questão de identidade, pelo que se vê, no que se fala a respeito da transexualidade. Eu gostaria de diferenciar isso. A opção sexual, a homossexualidade é uma coisa, não está diretamente relacionada à transexualidade. Qual seria essa diferença? Se diz orientação sexual, que é a orientação homossexual, heterossexual ou bissexual. É a atração afetiva sexual que eu tenho ou pela uma pessoa do outro sexo, do mesmo sexo ou de ambos os sexos. Então, essa é a classificação de orientação sexual. Com relação às pessoas transexuais e travestis, se diz a identidade de gênero. A identidade de gênero é o gênero com que a pessoa se identifica, o que pode não acontecer sendo o mesmo do mesmo sexo biológico. Ela pode ter nascido biologicamente um homem e se identificar com o gênero feminino sendo uma transexual mulher. Então, a diferença base na transexualidade, ela traduz muito mais o sentimento, a vivência interna, como cada indivíduo se sente, muito mais do que o apetite sexual que está ligado à noção de orientação sexual da homossexualidade. E como funciona, até do ponto de vista do direito mesmo, essa questão da cirurgia de mudança de sexo? Aliás, antes do ponto de vista do direito, do ponto de vista até mesmo da psicologia. Que papel essa possibilidade de cirurgia ela ocupa nesse universo? Isso vai depender de país para país, né? Eu acho que a grande questão que o mundo vivencia hoje em dia é o fim do diagnóstico da disforia de gênero. Não há nenhuma alteração da psique, é simplesmente a vivência, a sensação daquele indivíduo, daquele ser humano. Então, a Suécia, que é um dos países que primeiramente tratou não só da operação de transexualidade, mas também da identidade de gênero, em 1972, ela é aí pioneira na questão desse avanço à transexualidade. No Brasil, nós tivemos, na América do Sul, nós tivemos o Uruguai,
né, que teve, em 2009, a Lei 18.620, que tratou da questão da alteração da identidade de gênero e também da possibilidade da operação para a transexualidade. É muito heterogêneo a visão global com relação à transexualidade. Alguns países privilegiam ainda a transexualidade como doença, como um CID, que ainda existe a classificação com a possibilidade de mudança em 2015 pela OMS, mas ainda se dá um maior valor e se prende à cirurgia, à alteração do nome. E o que nós buscamos, tanto no Brasil, que é o exemplo da Argentina, que hoje é a legislação mais avançada no mundo com relação às questões da transexualidade, porque o cidadão argentino ou a cidadã argentina transexual, ela pode se dirigir ao cartório mediante uma simples declaração que é amparada pela lei e pedir alteração do seu nome e sexo nos documentos registrais, que é a tendência do Brasil sem proceder à alteração, sem proceder à alteração, sem fazer cirurgia, né, de resignação sexual e assim conseguir administrativamente tudo. Esse é o avanço maior que nós temos no mundo. As outras questões estão presas à alteração do nome e à cirurgia. E, infelizmente, no Brasil, a gente tem uma plena ausência legislativa. O que temos são normas, são portarias de diversos órgãos da administração pública que vão, em certas regiões, permitir e facilitar aí a identidade de gênero, né? Na Inglaterra, por exemplo, a legislação da Bretanha, ela permite que você altere a denominação, né, sem necessariamente fazer a mudança do sexo, mas passa por um conselho médico que vai determinar ali a necessidade ou não de se fazer a mudança do sexo. Quer dizer, então você ainda considera, de certa maneira, uma patologia, né? Que eu acho que é o próximo passo, é o avanço que precisamos dar. Nesse sentido, a preocupação da Bianca, que nós vimos na reportagem, ela parece ser bastante significativa por conta exatamente dessa situação. Essa palavra é complicada, despatologização. Exatamente. Justamente que é o fim do diagnóstico da disforia de gênero, né? Isso seria uma conquista do ponto de vista legal e social. Sim. Mas há o temor de que isso possa fazer com que se perca, por exemplo, o direito de atendimento pelo próprio SUS. Mas a compreensão que a comunidade LGBT, quer dizer, homoafetivos de uma forma geral, não só homossexuais, mas trans, tem de ter é que para todo avanço, infelizmente, há, de certa forma, um retrocesso, né? Isso é da história humana. Então, avançamos muito de 2011 para cá, desde a decisão da Suprema Corte Brasileira nos dias 4 e 5 de maio, em que se equiparou as uniões heteroafetivas a homoafetivas, com todo o avanço de políticas públicas voltadas à comunidade LGBT, mas, obviamente, teremos, infelizmente, agora certos retrocessos. Então, para que haja essa conquista, né, para que saia dessa ideia de patológica, médica, clínica, de doença, vamos precisar perder algumas conquistas. Como é em outros países com relação a esse tipo de assistência para a cirurgia, mesmo que haja essa variação de entendimento sobre a transexualidade? Geralmente o poder público nesses países que existem as leis, eles permitem sim as cirurgias, o poder público acompanha a saúde e todo esse processo das pessoas transexuais. Aqui no Brasil, esse receio do movimento social de trans é com relação à perda desse processo transexualizador, né, doutor Sérgio? Sim. Porque o processo transexualizador, ele trabalha com uma série de questões médicas, psicológicas, existe a hormonoterapia, os bloqueadores de hormônios, antes de se chegar à cirurgia. E isso é a partir dos 18 anos, com a possibilidade desse acompanhamento psicológico e psiquiátrico, que é uma obrigatoriedade, e a cirurgia a partir dos 21. Nós tivemos alguns avanços nessas questões de possibilidade do Conselho Federal de Medicina até autorizar a hormonização um pouco mais cedo, mas ainda sim trata com as questões da maioridade. E
o que atrapalha essas questões é essa obrigatoriedade de se submeter a esse processo, 2 anos de tratamento psicológico, psiquiátrico e depois ficar longo tempo nas filas para se fazer a cirurgia. E isso algo que proporciona muitas pessoas buscarem outros centros internacionais para que aconteça a cirurgia. As pessoas que têm uma condição financeira melhor buscam os centros porque na maioria desses países não tem essa necessidade, esse protocolo transexualizador que existe no Brasil, desses 2 anos. E tem uma questão da classificação de doença, que o movimento também se ressente, é que a pessoa transexual não pode ter nenhum outro transtorno para continuar nesse processo transexualizador. Então, são muitas questões pejorativas para as pessoas transexuais e isso é o que a Organização Mundial de Saúde visa coibir com a mudança. Mas, de certa forma, nós também temos leis de bastante avanço, né? O Uruguai foi o primeiro país da América Latina a legiferar, através da Lei 18.620 de 2009, a questão da alteração da identidade de gênero sem a necessidade da operação da transexualização. Quer dizer, é um grande avanço em que você, na própria América Latina, conseguiu. A lei da Argentina de 2012 também caminhou no mesmo sentido, com uma modernização ainda até maior, determinando que os planos de assistência de saúde privada façam a operação de transexualização sem qualquer diagnóstico, sem qualquer identificação de patologia, que é exatamente o que o projeto de lei do João Nery, do deputado federal Jean Willis, que está tramitando desde 2013, aguardando apenas um relator no Congresso Nacional Brasileiro, pretende que tenha esse paradigma com a legislação argentina. Quer dizer, o processo, tanto do ponto de vista de documentação, do ponto de vista legal, quanto da própria cirurgia, em outros centros, em outros países, ele é menos burocrático, ele é mais fácil. É isso mesmo? Em alguns locais, sim, né? O que se percebe no direito comparado, nos países mais avançados, como a Suécia, que foi o primeiro país a normatizar, através do seu órgão típico legislador, em 1972, a dissociação da necessidade da operação de mudança de sexo para a alteração da identidade de gênero, né? Então, você dissociou a necessidade de mudar de sexo para mudar o seu nome e atender a partir do nome pelo gênero que mais se sente confortável pela sua vivência social. Bom, tocamos num ponto que me parece fundamental e que vai caminhar para a questão do acompanhamento para a própria pessoa, até mesmo depois da cirurgia e da própria inserção. Existe um projeto a respeito, um projeto brasileiro de inserção do ponto de vista do mercado de trabalho. Eu gostaria de tocar nesses assuntos assim que nós voltarmos. Portanto, nós vamos para um rápido intervalo e, em instantes, nós estaremos de volta falando do Direito Sem Fronteiras sobre os direitos dos transexuais. Não saia daí, a gente volta já. O Congresso Ibero-Americano de Direito Tributário vai debater o tema A Federação Brasileira e o Nosso Sistema Tributário. O evento será realizado em Fortaleza nos dias 24 e 25 de novembro. Informações e inscrições no site www.oabce.org.br. O Direito Sem Fronteiras está de volta e a conversa hoje é sobre os direitos dos transexuais. Bom, nós falamos sobre diversos aspectos no primeiro bloco, que se referia inclusive à própria cirurgia de mudança de sexo e o papel que ela ocupa, tanto do ponto de vista do indivíduo, quanto também do ponto de vista legal. Mas há uma preocupação também com relação a aspectos psicológicos, da própria inserção dessa pessoa, que por conta de toda uma carga de preconceito secular, patriarcal, principalmente, gera uma série de questões do ponto de vista legal e social. Aí eu pergunto, por exemplo, há uma proposta especificamente brasileira de inserção por meio do trabalho de travestis e transexuais. Isso. De que maneira isso se dá? Então, a cidade do Rio de Janeiro, ela tem um projeto chamado de Projeto Damas, que eu fui o coordenador, atualmente
o doutor Carlos Alexandre Neves Lima, que é um projeto de reinserção de travestis e transexuais ao mercado de trabalho, pela grande dificuldade que tem as trans de se inserirem no mercado de trabalho, que não seja na atividade da prostituição ou das situações que envolvem o embelezamento, né, cabeleireiro e etc. e tal. Então, o projeto ele já tem bastante tempo, já 5 a 6 anos da sua implementação. Atualmente, o Dr. Carlos Alexandre Neves Lima é o coordenador e realmente tem sido muito eficiente. Ano a ano, 40 travestis e transexuais passam pelo projeto Damas, da Prefeitura do Rio de Janeiro, e conseguem efetivamente serem inseridos no mercado de trabalho. A respeito tanto da homofobia quanto da transfobia, que é bastante específico, e a transfobia acaba ficando inserida também no contexto do grande debate que existe a respeito da criminalização desse tipo de preconceito. Tivemos recentemente, inclusive aqui em Brasília mesmo, a situação em que 2 transexuais foram expulsas por seguranças do banheiro feminino de um dos maiores shoppings da cidade. É importante, nesse caso, o debate tanto da criminalização da homofobia quanto da transfobia especificamente, para esse processo de inserção das pessoas, dos transexuais especificamente, que é o tema do nosso programa, na sociedade? Com certeza, a falta de uma legislação que ampare todas essas questões é permissiva no cenário brasileiro a que esses casos ocorram, e que é comum nos shoppings, né, doutor Sérgio, esses casos no Brasil inteiro, dessa questão do banheiro, da dificuldade de tratar do banheiro. E como que as pessoas fazem? Não, a pessoa, ela é a orientação dos especialistas e dos estudiosos na área de identidade de gênero, a pessoa ela deve usar o banheiro de acordo com o gênero que ela se identifica. Para deixar um recado muito importante, que além do projeto de lei que tramita já na Câmara, que é o projeto de lei João Nery, de autoria do deputado João Willis, nós temos uma proposta da Comissão da Diversidade Sexual, que é o Estatuto da Diversidade Sexual. Fica o convite a todos assinarem eletronicamente o Estatuto, onde traz os direitos da identidade de gênero e se prevê todas essas questões com relação às pessoas transexuais, ao direito à vida privada, ao nome, tanto ao nome social como a possibilidade também de se fazer essa alteração de forma administrativa no cartório, e prevendo também essa despatologização da transexualidade. Eu gostaria de reforçar justamente esse Estatuto da Diversidade Sexual. Ele será apresentado ao Congresso Nacional para que seja votado. De que maneira é essa tramitação? Nós estamos colhendo assinaturas de todo o país pelo site Estatuto Diversidade Sexual, para que chegue a assinaturas expressivas, que isso pode ser apresentado tanto pela Ordem dos Advogados do Brasil, quanto por algum congressista e que encabece esse projeto tão importante para a sociedade brasileira, não só para a comunidade LGBTI, mas para a sociedade como um todo. Agora, nós estamos falando justamente a respeito desses aspectos legais que levam, inclusive, em consideração essa identificação do ponto de vista documental. Mas acontece que no ambiente internacional nós temos experiências que vêm até de lugares que, no contexto, podem ser até considerados surpreendentes. Então, nós falávamos a respeito de especificamente 2 situações. Uma que é o caso da Austrália e outra que vem da Turquia, que é uma proposta também bastante diferenciada, sem contar Paquistão também, que a doutora Cíntia nos falava. Eu gostaria de abordar um pouco isso, doutor. Na questão australiana é muito curioso, né, porque uma escocesa radicada australiana, Norrie, né, ela nasce sob a identidade masculina e consegue a transexualização e se torna do gênero feminino. E tempos depois ingressa na via judicial, porque não tem especificamente norma ou lei para essa situação, ela consegue, em 2010, pela Corte Australiana de Sydney, que fosse constar na sua documentação sexo não especificado. Então, ela passou por uma junta médica, por uma perícia médica da Corte Australiana, em que os peritos não conseguiram enquadrá-la nem no gênero masculino e nem no gênero feminino. É o primeiro caso em que se tem publicidade internacional em uma pessoa que tem o seu registro civil, toda a sua documentação, como sexo não identificado. E ela passou a se denominar de Norrie May Well Be, que tem a noção, né, a tradução para o vernáculo da língua portuguesa, a Norrie, que talvez seja ou talvez não seja, porque ela não se identifica nem como gênero masculino,
nem como gênero feminino. No caso da questão dos casos interessantes da Turquia, do Paquistão e até mesmo da Índia, esses países, eles identificam a transexualidade como o terceiro sexo, o que aqui no Brasil é um pouco distante da realidade, até mesmo visto de um modo preconceituoso, né, o terceiro sexo, porque a gente vê no senso comum, o fulano é do terceiro sexo, né? Então, esse ponto de vista desses países, para nós temos uma certa resistência para que isso não ocorra e que é como vem acontecendo. Mas eles identificam como o terceiro sexo e as cirurgias também são feitas com mais facilidade nesses países. Uma outra questão interessante é que eu acompanhei nos Estados Unidos, recentemente, uma pessoa transexual teve a possibilidade de fazer essa cirurgia dentro da cadeia, né? Inclusive, na verdade, ele era um homem, era uma mulher transexual, biologicamente um homem, e que estava condenado a uma pena perpétua, mas que a justiça autorizou por uma questão de saúde e de dignidade daquela pessoa, e também está se discutindo agora se ela mudaria da prisão masculina para a feminina. Então, isso é uma questão internacional muito interessante do direito à identidade, né? À privacidade, à intimidade, àquela personalidade do respeito, que é, no Brasil, uma questão extremamente constitucional também. Infelizmente, né, nós não temos ainda positivado uma legislação específica, quer para criminalizar a transfobia, a homofobia, ou que permita a alteração à lei de registro civil. Temos o projeto de lei, tanto a doutora Cíntia como eu mencionamos, do João Nery, né, o projeto de lei João Nery do deputado federal Jean Willis, mas que tramita no Congresso a partir de 2013, nós temos a norma uruguaia, quer dizer, não temos na América Latina nenhuma legislação que há mais de uma década. Enquanto você tem na Suécia lei específica desde 1972. Quer dizer, o Brasil tem muito que avançar. Para encerrarmos, essa questão que colocamos agora há pouco, a respeito da possibilidade de identificação do sexo na documentação. Essa possibilidade de variação que vem de países, me parece até surpreendente, que venha da Turquia exatamente, por diversos fatores históricos e culturais. Será que essa possibilidade de variação é o futuro? Eu creio que sim, né? O primeiro princípio fundamental da dignidade humana positivada na Carta da República. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então, quer dizer, é a vivência interna de cada indivíduo e, salvo outro juízo, o Estado, do mínimo, ele deve cada vez menos interferir na seara da individualidade humana para determinações. Então, cada indivíduo, pela sua experiência interpessoal, que deve se autodeterminar. Então, se a sua vivência é pelo gênero feminino, não obstante ter nascido no gênero masculino, o Estado deve apoiar como um princípio fundamental, como a dignidade da pessoa humana, que ela possa ser feliz, como a professora Maria Berenice Dias costuma iniciar as suas palestras. Ela joga no Google a palavra felicidade. E é a palavra que tem mais resultados nos sítios da internet. A última vez que a vi fazendo isso, tinha mais de 80 milhões de menções à felicidade. O que a gente pode, com certeza, dizer, o que o ser humano pretende é ser feliz. Então, eu me sinto feliz, pessoalmente, sendo homossexual. Doutora Cíntia se sente feliz em sendo heterossexual. E cada um deve alcançar a sua felicidade a partir da sua vivência interna. E o Estado não pode, ele não tem que interferir na individualidade humana. É o respeito, né? A identidade, principalmente, a autonomia da vontade de poder ser quem eu quero ser. São questões, assim, que são muito profundas na realidade, mas, infelizmente, o nosso tempo está esgotado. Quero agradecer muito a presença de ambos aqui, mais uma vez, aqui nos estúdios da TV Justiça. Eu conversei com a presidente da Comissão de Direitos Homoafetivos da Ordem dos Advogados do Brasil em Goiás, Cíntia Barcelos, e com também advogado Sérgio Camargo, especialista em políticas públicas para diversidade. Mais uma vez, eu agradeço a participação de ambos. Obrigada. Muito obrigado. E para participar, você, amigo da TV Justiça, envia a sua sugestão por e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. E para rever esta e outras entrevistas, basta acessar www.tvjustiça.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Tchau!